Olá, bom dia aí a todos vocês. Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Luz para o Mundo. Tá aí amanhecendo mais um dia, né? Tá frio, mas cremos que Deus está conosco aí para mais um dia, né? Para a peleja da batalha de mais um dia. Amém? No vídeo de hoje eu queria pensar com vocês sobre algo que eu tenho percebido e creio que você também deve estar percebendo. Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde parece que a falta de esperança, a falta de alento pela vida, a falta de um norte, onde a depressão, a ansiedade, o medo tem tomado conta da vida das pessoas, de nossas vidas. A verdade é que parece que nós buscamos e buscamos alegria, mas nós não conseguimos encontrar essa plena alegria. E o medo muitas vezes toma conta de nós. E às vezes nós nos pegamos a pensar: será que algum dia eu vou realmente viver uma alegria plena? Será que algum dia eu realmente vou ter essa paz que eu tanto tenho buscado? Eu quero dizer para você que houve um momento na palavra de Deus que os discípulos de Jesus passaram por uma situação semelhante. E eu queria hoje consolar você com as palavras que Jesus usou para consolar os discípulos. Eu quero estar lendo com você o texto onde Jesus, ali ele consola os seus discípulos, onde ele traz palavras de consolo aos seus discípulos e que você seja consolado por essas palavras. Eu quero ler com você a palavra de Deus em João 14. Vou estar lendo aí com você do versículo 1 até o versículo 6, que diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos o caminho para onde vai. Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O texto continua, mas eu quero estar lendo com você até o versículo 6. Eu quero trazer aí algumas verdades desse texto de João 14. Na verdade é o capítulo todo, mas existem algumas verdades nesse texto que são chaves para que eu e você, para que nós possamos achar descanso para as nossas almas, para que nós possamos achar conforto para o nosso coração, para que nós possamos achar descanso e esperança para as nossas vidas. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que esse lugar de descanso, esse lugar de conforto, é num lugar. Você vai perceber no texto que Jesus ele diz: na casa de meu Pai, ele fala, há muitas moradas. E ele diz: e eu vou preparar-vos lugar, para que quando eu preparar lugar, eu vou voltar outra vez e vou receber vocês para mim mesmo. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que existe um lugar, uma morada, onde Jesus foi preparado. E este lugar é no Pai. Eu quero ler para você o início do versículo 10 e o início do versículo 11, que diz assim: Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E o início do versículo 11 diz: Crede-me
que eu estou no Pai. Este lugar é em Deus. Agora, por que os discípulos eles não estavam em Deus? A Bíblia diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. Sabe por que os discípulos não estavam em Deus? Sabe por que eu e você, nós não estamos em Deus? É por causa do pecado. É porque nós somos maus. É porque nós somos invejosos. É porque nós somos depravados. É porque nós somos incapazes de fazer o bem. É porque nós não somos justos. É porque nós não entendemos. E nós somos incapazes de buscar a Deus. Por conta disso, nós estamos afastados de Deus. Nós estamos afastados do Pai. E o que Jesus diz? Eu consolo vocês com essas palavras. Existe um lugar em Deus. Existe um lugar no Pai. Ele diz mais. Eu vou preparar esse lugar para você. Eu estou indo preparar lugar. E quando eu for e eu preparar lugar, eu vou voltar e vou receber vocês para mim mesmo. Nós já vimos que esse lugar é no Pai. Agora, de que maneira Jesus preparou esse lugar? A Bíblia diz que Jesus, quando inicia seu ministério, ele escolhe 12 discípulos para caminhar com ele. E dentre esses discípulos, um traiu Jesus por 30 moedas de prata. Por conta dessa traição, um dia, quando Jesus está ali no Getsemane em oração com seus discípulos, os guardas chegam ali e os guardas prendem Jesus e os guardas levam Jesus às autoridades. E ali diante das autoridades, Jesus recebe uma coroa de espinhos. Jesus é zombado por aquelas autoridades. E Pilatos, que tinha uma autoridade onde ele podia liberar Jesus, ou ele podia inocentar Jesus, ele coloca Jesus e Barrabás, porque era costume dos judeus naquela época da Páscoa, libertar um prisioneiro. E o povo, os guardas, os sumos sacerdotes, eles gritam, crucificam, nos dê Barrabás, mas crucifica esse homem, crucifica Jesus. E a Bíblia diz então que eles entregam uma cruz nas mãos de Jesus. E Jesus, rumo ao Calvário, rumo ao Gólgota, ele carrega a sua própria cruz. E Jesus é morto, crucificado numa cruz. Morre para preparar o lugar para mim e para você. E a Bíblia diz que ele ressuscitou. E ele, quando ele ressuscita, ele cumpre a promessa que ele fez. O que ele disse no versículo 3? E quando eu for e vos preparar lugar, ele preparou esse lugar na cruz. Ele diz, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aonde que Jesus estava? Ele estava no Pai. E ele foi preparar lugar aonde? Na cruz. E quando ele ressuscitou, ele disse, eu voltarei e vou receber vocês para mim mesmo. Por quê? Porque aonde eu estou, eu quero que vocês estejam também. E Jesus cumpre a sua promessa. E eu quero ler para você o cumprimento dessa promessa, que está em João 14, a partir do versículo 16, que diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Observa que Jesus aqui, ele cumpre a promessa que ele fez aos seus discípulos. E ele então conforta os seus discípulos com essas palavras. Ele disse que ia preparar um lugar, e esse lugar era no Pai.
Ele disse que quem ia preparar o lugar era ele. Como ele disse para Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade desse lugar e eu sou a vida para esse lugar. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O lugar era no Pai. Ele disse que ele que ia preparar o lugar. E ele fez isso tomando a cruz, rumo ao Calvário. Ele morre pelos meus e pelos teus pecados. E ele cumpre essa promessa, enviando o Consolador que vem para habitar em nós. Você consegue ver a obra perfeita de Deus aí? O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando juntos para que eu e você hoje pudéssemos estar confortados de toda a nossa tribulação, para que nós hoje pudéssemos viver uma vida de esperança e acreditar que Ele já venceu a morte. E por isso Ele diz no versículo 1, não fique perturbado o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, consolar você com essas palavras, que você tenha um dia abençoado na presença dEle, que o Espírito Santo te dê a compreensão dessas palavras, que você possa viver essa alegria de estar nesse lugar que é o Pai, que você possa ter essa alegria de saber que Cristo Jesus já preparou esse lugar para você, que você possa ter a alegria de ser habitado pelo Espírito de Deus e saber que existe um lugar imensamente melhor que já foi preparado, que você já pode estar nele, vivendo não toda a sua plenitude, mas se preparando para o reino eterno que virá em toda a sua glória, em toda a sua plenitude. E então nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Que Deus abençoe ricamente o seu dia. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo.